Fala pessoal, beleza? Rapaz, no último sábado, o PewDiePie, um dos 10 maiores youtubers do mundo, postou um vídeo que deixou a comunidade Linux, assim, de cabelo em pé, a galera ficou doida. O PewDiePie simplesmente apareceu usando Arch Linux. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Vamos ver essa parada aqui? Boy, you disgusting little thing! Oh, what happened to you? Oh, look at yourself. You're the blob from I Have No Mouth But I Must Scream. Oh, who did this to you? Was it Windows? Mac OS? Oh, don't worry. I can save you. Install Linux. Olha aí, ó. What if I told you you can look like this? Anyway, let me start this off by saying I am not a tech guy. You saw my PC building video. Nossa. I'm surprised the whole thing hasn't exploded. Ah, é verdade, ele fez um vídeo há um tempo atrás montando o PC dele do zero. Um ponto importante que ele falou aí agora, que inclusive chama muita atenção para a comunidade, né, para o software livre, para o open source, ele acabou de dizer aí que ele não é um tech guy, I'm not a tech guy, não sou um cara técnico. Se até ele, que não é um cara técnico, consegue usar Linux, cara, isso abre margem para uma série de paradas, isso foi muito legal. It's like sitting next to a bomb every day. But what you did see was 0.5 seconds of the video where I installed Linux on the thing, and a lot of people just went, what? Some people seemed surprised and confused. Something possessed him to put Linux on it. Some people were excited. At the time, I didn't know the power that I had. I was like a baby with a rocket launcher. For years, I have been tortured by Windows. But now, alas, I am finally free. I escaped the Windows cave. I saw the sun. The shadows are gone. It blinded me for a moment. And now I'm speaking to you in the cave. Enough reference. Caraca, meu irmão. Agora o Linux tem um evangelizador com 120 milhões de inscritos, meu amigo. Você tem noção, cara? O que é isso? Okay, so I'm gonna yap about Linux for as long as this video is, and you're gonna listen. I want to start off by going through the reasons why. Esse programa aqui é o que? Um caderno em live? Não. É o Premiere, né? I want to start off by going through the reasons why I switched to Linux. It's different for everybody. Number one, Windows talks to me like I'm a baby. Now, mentally, I might be, but that does not warrant. You want Candy Crush? You want Candy Crush on your computer? You want to use Bing? Yeah. Are you sure you want to delete that file? Are you super duper sure you want to delete that file? That's how it talks to me, and I don't like it! É foda, cara. O que ele tá dizendo aqui é uma frustração de muito usuário avançado e hard user. Porque a Microsoft, ela tem um lance chamado UAC. Tem como você desabilitar, tá? Enfim, para não ficar te perguntando o tempo todo se você realmente deseja instalar ou executar algum aplicativo. Mas essa brincadeira que ele fez do Candy Crush aí é complicado, porque quando você instala o Windows cru, sem fazer nenhuma customização, cara, ele já vem com uma porrada de coisa instalada. O Linux tem essa vantagem porque você tirando os pacotes essenciais, né, para a operação do kernel, para a funcionalidade do sistema em geral, você consegue instalar tudo 100% customizado, cara. É muito diferente, assim, é outro ecossistema. Você usa exatamente só o que você precisa. Então você economiza recurso, otimiza o desempenho do sistema, obviamente, porque você está usando só o que realmente você precisa. Linux, on the other hand, literally puts a gun in your hand and says... Não, também não. My first sort of aha moment when I installed Linux or started using it was, wait a minute, it does exactly what I wanted to do. And this is a really powerful feeling about that. I do want to show you guys my setup as well. I will get into that. But first, reason number two. As an epic minimalist, the bloat is real. It always bothered me. Anytime I install a new Windows, I spent like an hour trying to uninstall all the Olha lá, ele tá falando exatamente o que eu comentei há pouco. Eu sou um usuário, eu quero instalar o Windows, eu vou querer ter a experiência, full experience do Windows. Cara, quando você instala ele já vem com uma porrada de aplicativo que você não usa. Ele até brincou ali o Candy Crush, aplicativo de streaming de vídeo. Então, assim, dependendo do que você vai utilizar, mesmo que você configure ali algumas coisas no início, mano, é o que ele falou, inchaço. Você fica com o sistema inchado com coisas que você não precisa. Package BS that I don't want. Windows is like, I know you paid $100 or whatever for me, but I'm still gonna put ads in here. Nossa. Yes. Put a little AI in here. You want that, right? That doesn't... Cara, tem noção do que ele falou aqui? Cara, é loucura. Você tá usando um sistema pago que te mostra ad, cara.
Os caras têm lá o Copilot, tem umas telinhas de notícia, tem o Bing lá que fica te mostrando propaganda, nativo na própria tela do search do Windows. Que lapada, meu irmão. Bloatware é praticamente zero. Bloatware no Linux é zero, né? Praticamente não, é zero. Benefit me, it's for you, the consumer. Pra galera não tech, bloatware que eu quis dizer é software que você não pediu pra ser instalada, que por algum motivo instalou ali automaticamente. Bing! It doesn't benefit me that you use Bing, but please use Bing. Microsoft is an annoying suite, apparently. With Linux, nothing. Serenity. Peace. Don't even get me started on the Windows taskbar. Ah lá, ó, you eu falei, control what's on your computer. Duh, it's obvious. How is this not a thing? Reason number 3, customization. I discovered this afterwards. Customizing on Linux is a beautiful thing. On Windows, you can maybe change your wallpaper, change a little bit of colors, whoopity-doo. On Linux, you can change reality itself. Since Linux is built modular, you can swap out your GUI entirely. You don't even have to use one. You can cut off the head of Linux and it'll still be like, hey, I'm here, what's up? Customizing on Linux is called Rising, and I got way too into I cooked hard. I can't wait to show you guys. No Windows, você tem um ecossistema amarrado, você não consegue trabalhar com muitas customizações, fora do que o sistema tem, lógico, né? Dentro do sistema você consegue, você tem que fazer alguns processos mais complicados, e assim, você não vai customizar na raiz, no osso do negócio, no carnegão da parada. O que você precisa fazer? Você precisa fazer umas gambiarras, você vai ter que instalar um softwarezinho ali para mudar um papel de parede, para colocar um negócio. Agora no Linux não, cara, você pode escolher o tipo de interface gráfica que você vai usar, o tipo de interface do próprio aplicativo em específico, do terminal Linux que você está usando. Cara, é o que ele falou ali, é 100% modular, é uma folha em branco que você vai desenhar de acordo, só que é o que ele falou ali, né? Ele agora está numa fase que o pessoal que usa Linux conhece muito, que é a fase do Rising ali, né? Da configuração. Ele agora quer deixar o negócio de um jeito que fique o mais a cara dele possível. Então você vai customizar tudo, a interface gráfica que você quer usar, o layout. Na terceira razão agora é só porrada, tá sendo certeiro demais. Reason number 4, gaming. Gaming on Linux is finally real. I actually installed Linux 15 years ago. That's right, I'm old. And I uninstalled it after like a couple days, as a lot of people do, when they realize, oh, I can't use the things I need on Linux. And for me, that was gaming back then, because it's like, well, then what's the point? O PewDiePie, o canal do cara é games, né? 100%, a maioria do conteúdo dele, acho que 95% do que ele transmite aqui do conteúdo dele era de jogos, né? O streamer é antigaço na internet. E o que ele falou aqui, muita gente desistiu, declinou de usar Linux por causa dos jogos, né? Porque convenhamos, é custoso você produzir conteúdo de jogos para uma plataforma, para um sistema que não é muito difundido. Você vai ter uma vendagem menor. Qual é a solução para isso? A galera fazia algumas gambiarras ali com Wine, né, que são a grosso modo como se fossem uns emuladores. Só que cai o desempenho, reduz qualidade, dá uma série de problemas. Hoje em dia, né, estamos aqui em 2025, a coisa mudou um pouco. Você já tem drives proprietários da NVIDIA que funcionam com Linux. Você já tem jogos que rodam nativamente lá via Proton, alguma coisa, pelo próprio Linux. Então, assim, a coisa mudou. E um detalhe importante, o Stream Deck, aquele videogame da Valve, né, da Steam, ele roda Arch Linux, cara. Ele roda 100% Linux. Então, assim, já tá na cara que o negócio funciona. Só que convenhamos, tá? Que agora vamos ser sinceros. Tudo muito legal, tudo muito bonito, mas se você for hoje, quiser um equipamento para jogar, cara, para você não ter uma experiência tão traumática, se você quer conhecer o sistema, quer utilizar o Linux, coloca no HDzinho secundário, instala dual boot ali para você poder ter os dois ali e testar. Não vai largar a mão de querer fazer isso de uma vez, não, porque assim, nem tudo são flores, tá? Você vai ter uma dorzinha de cabeça. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma série de vídeos aqui, fazendo passo a passo toda a experiência de configuração do Linux, tudo isso a gente consegue fazer aqui bem tranquilo. Se você quiser, deixa nos comentários que a gente vai correr atrás disso pra você. But now, gaming on Linux is real at last. So Valve came in like Gandalf in Helm's Deep, riding a Steam Deck with Proton. So I think o Steam Deck aí, ó. This is a perfect example how Linux benefits everyone. The fact that Valve as a company recognized maybe Microsoft has a bit too much power. If they wanted to and started being shady, locking things down, taking cuts, they absolutely could, and it's not like it would be uncharacteristics for them to do. So Valve started improving gaming on Linux,
boosted driver support, and they built on what was already there from open source software like Wine. By doing this, Valve benefits, consumer benefits, ecosystem grows, win, win, win. It really feels like an alternate reality. This totally could not have been a thing. And it also makes me realize just how many things can be better if people just weren't so greedy. Can we just fix them? So thank you, Linux. Olha aí, o camarada PewDiePie. O que ele falou aqui, cara, faz todo sentido. A Valve, inclusive, botou o pau na mesa aí e travou algumas empresas de jogos que estavam colocando anúncio dentro do jogo. Aí, quer dizer, tu compra o jogo pra você jogar e o cara mete um AD lá de um outro jogo dentro do jogo dele. Não, colocaram pra lá, meu irmão. Falou, ó, não vai ter não, tira isso daí, acabou. Bateram o pé e o negócio funcionou. E esse lance deles, cara, foi genial. Eles poderiam criar um Steam Deck que funcionasse com a Microsoft, com Windows. Só que eles iam ficar amarrados, cara. Se você tem um sistema que ele é democrático, né, vamos colocar aqui em aspas, e que você tem fácil acesso a ele, fácil instalação, e ele tem menos bloatware, menos recurso papagaiado, você vai ter uma máquina com mais desempenho, eu vou conseguir usar ela com uma longevidade maior, ou seja, eu vou ter mais tempo, mais jogos, mais oportunidades. Você gera uma modularidade muito maior pro mercado de games, entendeu? Então os caras foram gênios demais, cara. Foram muito fodas. And thank you, Base Gaben. Now I've gone through the reasons why I switched to Linux. Let me just explain why maybe not switching is a good idea. Because everything good comes with a sacrifice. If you're swapping to Linux, you'll likely have to give something up. I don't know what that is, but for me, it was Photoshop. I used Photoshop, again, for 15 years. All the shortcuts, all my workflow, it's all baked into my brain. The way I use Photoshop, I don't think about it. It's just, here's the thumbnail. It's not beautiful, but I get the job done. Unfortunately, Adobe is a garbage company and their software just won't run on Linux. A lot of artists are jumping ship. They don't want to use Adobe anymore because they realize it's a terrible company. Me as well, I thought... Cara, essa lapada que ele deu na Adobe já é uma anal, já é um fluxo de vários criadores, inclusive de audiovisual, que estão se emputecendo com a Adobe e estão passando cerol, filho. Estão usando o DaVinci Resolve, estão usando o GIMP, estão usando tudo quanto é treco de ferramenta aí, que não necessariamente open source, mas ferramentas alternativas à Adobe. Caraca, que pancada, hein? You know what? Cara, vocês têm noção da pancada do que eu tô falando aqui? É o seguinte, esse camarada aqui, ó, ele tem a pequena bagatela, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, de 120 milhões de inscritos no canal dele, tá? 110 milhões, desculpa, eu falei errado, 110 milhões. O canal da Adobe, a página da Adobe, 126 mil inscritos, cara. Você tem noção do que é isso? 126 mil só, o cara tem 110 milhões. Você tem ideia da pedrada, meu camarada? É tombo, é tombo. Ah, vamos lá, vamos seguir. It's time. I'll swap over. I know the open source alternative is GIMP. I've heard about this forever. O GIMP é muito bom, inclusive o DioLinux, ele tem como se fosse uma skin, né, pro GIMP, que ele fica idêntico ao Photoshop, ao PhotoGIMP. Todos esses softwares que eles estão comentando aí, eu vou deixar no link na descrição, até pra galera poder dar uma olhada e se tiver interesse, futucar e dar uma acessada. O GIMP tem pra Windows, o GIMP você consegue usar ele em Windows tranquilamente. And I thought, you know, it'll feel good. I'll feel good leaving Adobe. So I'm ready. I go to their website, I click through this 1,000 Cara, que pancadão, meu irmão. Eu estou feliz por abandonar a Adobe, cara. pages. I crawl through the bushes just to find the goddamn unsubscribe button. And I was so ready. I was gonna be like, just unsubscribe. You know what happens? You know what happens? They hit me with an unsubscription fee. Yes. Those... Meu I'm sorry, what? amigo. Tem noção? Eles cobraram uma taxa de cancelamento do PewDiePie, que ele tá mostrando aqui a realidade. Cara, eu fui cancelar o serviço e os caras me meteram uma taxa de cancelamento de quase $60, $59 e uns quebrados. I have to pay to not use your software. Caraca, meu irmão. It was like $65 or something. It's insane. What the f? If anything, it just made me realize, okay, it's over. I'm never going back. So like I said, the open source alternative is GIMP. GIMP! And since this is Linux, open source, you can do whatever you want. I downloaded this icon pack that changed the icons so they look like the Photoshop icons. That helped a little bit. É o lance que eu falei do PhotoGIMP. O DioLinux fez esse PhotoGIMP, cara, é sensacional. Fica bem parecido.
Then I downloaded a shortcut command list that matches the one on Photoshop. Boom, made it a little easier. You know, I'm still not 100% used to it, but the fact that I can do stuff like this really helps. For me, personally, a worthy sacrifice. I hope this doesn't sound like copium, but genuinely, it feels good that I was able to move on. At the end of the day, some tools are only gonna work on Windows and only gonna work on Mac, but what you gain on Linux is so much more. Freedom. Join us. I'm just praying that Adobe is not just gonna show up one day and be like, there's another fee. I'll meet them in a dark alleyway. They'll be like, there's a little fee. Now that I've convinced you to swap to Linux, you have the wonderful choice of picking a distro. Esses são dos 12 flavors, né? Um dos 12 versões, sabores aí do Linux que você tem para diversos tipos de equipamento. O que eu te aconselharia para você começar a brincar, em ordem de importância, tá? O Linux Mint, primeiraço. Depois, o Ubuntu, o bom e velho Ubuntu. E depois o Debian ali. E se você quiser, se for um cara mais corajoso, vai tentar usar o Arch Linux. Não é tão impossível assim não. Se você for um cara esperto aí com tempo, você consegue brincar com Arch Linux aí tranquilo. Hoje em dia, na minha época, quando eu comecei a usar Linux, eu sou da época do Slackware. Usei muito Slackware. Sem condições, mas cara, quer começar a brincar sem tomar muito susto? Você é do Windows? Aqui, ó. Esse é o teu cara aqui, ó. Linux Mint. É o bebezinho da sua vida aqui, ó. Tranquilaço. Vamos continuar. Oh, yay, so many of them. I hear people going like, I don't know which one to pick. What do I do? There's so many. Just pick one. It's a wonderful thing that you can choose. Don't you understand? The world is... E o mais legal é que assim, você não precisa instalar isso numa máquina, tá, cara? Você pode instalar isso numa máquina virtual, você pode instalar isso num notebook velho. Vamos supor, você tem um notebook lá que tá empoeirado dentro do armário. Você consegue usar o Ubuntu nele, você consegue usar o Arch Linux nele com o pé nas costas. São sistemas operacionais extremamente modulares, que vão te permitir fazer várias paradas. E assim, tutorial, cara, tem de chuva na internet. Muita coisa que você consegue fazer. This is your flavor. Look at all these spices. I went with mint because it's the same one that I installed 15 years ago, and I knew that it was beginner Mint é bom friendly demais. and that it still holds up. It very much feels like Windows, just better, okay? You don't even need... Cara, o que ele falou aqui é real. O Linux Mint, para você que é usuário de Windows e quer tentar fazer uma migração ou tentar brincar, né, ver como é que é e conhecer, ele é perfeito, porque a cara do Mint tem uma interface gráfica que ele usa que é o Cinnamon, que ela é muito parecida, ela se assemelha muito à interface do Windows, né? Aquela blocagem de iniciar e tal, ela é muito parecida. Então, assim, te assusta menos, dá pra você começar a brincar ali. Cara, sensacional. need to touch the scary terminal. If you don't want to, you don't have to. It's okay. You should though. Now, let's jump into my computer. 90% das coisas que você precisa hoje para uso básico no Linux, você não precisa de linha de comando. É mais fácil porque, assim, para quem tá acostumado, você rodar um scriptzinho ou fazer algumas coisas na linha de comando para quem tá acostumado é mais prático. Mas para você que tá começando agora, que quer tentar usar, cara, dá para você fazer menuzinho, configuração, rede e tal, tudo na mão. Não precisa digitar, não. Computer really quick. Oh, look at that. I'm recording with OBS. Open source is always the best source. E o OBS é open source também. Couldn't get Bandicam. They didn't have a Bandicam. I can't believe I paid for that. There's like free versions everywhere. That's so much better. Okay. All right. So this is the terminal. You've probably heard about it in Linux. Feels a bit strange at the beginning. Let me just show you how it works. But first, wait. But I just wanted to show some terminal commands really quick, just so you get an idea how it works. I talked about this Ó, vai dar dica de comando no terminal Linux. Essa agora eu fiquei de in my bobeira. last video. But the first thing that really blew my mind with Linux, I just noticed my computer was booting kind of slowly. So I found this command called systemdanalyze, and it tells you exactly how long it takes for your computer to actually load and what part takes a certain amount of time. And it used to be like 45 seconds. I was like, dude, this is terrible. So then I found another command called blame, and then you can see exactly what part is kind of slowing down your system. Ele começou a perceber que o sistema dele estava ficando muito lento, estava demorando muito para iniciar, e aí ele foi verificar. Ele rodou o systemdanalyze ali, que na verdade é o systemd, é o boot manager da parada ali, né? Então, o que ele fez? Ele verificou e ele mostrou quantos segundos, quantos milissegundos ali de execução cada serviço do Linux estava rodando. De novo, entra a questão da modularidade, da customização. Ele consegue ver certinho o que está rodando e o que ele pode desabilitar, por exemplo, para reduzir o tempo de boot e ficar zero bala. Exactly what part is kind of slowing down your system, which got me into like really optimizing it, and I had so much fun doing that. And it just made me realize, just like on Windows, if my computer is kind of slow, you just kind of deal with it. It's like, oh, okay. Well, what can you do?
On Linux, Vamos lá, eu vou discordar aqui em parte porque no caso do Windows, você consegue fazer algumas configurações que talvez te exijam um pouco mais de tempo, mas aí dá para configurar. Por exemplo, o meu Windows aqui, ele demora no máximo 10 segundos para ligar o sistema. E eu não tô fazendo nenhuma customização muito avançada aqui. Tirei só algumas coisas da inicialização e tal. Não é tão verdade assim que o Windows, tipo assim, ele tá muito lento para iniciar, parei, não tenho o que fazer. Tem algumas alternativas. is like, the world is your oyster. You can fix it. Personally, I like that kind of stuff. The second thing that blew my mind with the Linux terminal was just how fast it is at searching. Searching on Windows is so annoying. It takes forever. Sometimes it doesn't even find the file, even though you type the name of it perfectly. And a lot of times they just Bing it. They're like, "Oh, you want to search for your file? Oh, maybe no. Actually, you want to look it online. That's what you want to do." It's like, no, Linux. You can find. Quando você acessa certos menus no Windows, a tela de configuração, a cor, layout é tudo igual ao do Windows 10. Então assim, o Windows 11 é um Windows 10 com anabolizante, né? Salvo grandes exceções e aspas aí. Esse esquema de pesquisa do Windows, principalmente quando você usa o OneDrive, meu amigo, é vergonhoso. Assim, na questão do Linux ali, cara, se você aprende 3 comandos, tá? Se você aprender 3 comandos no Linux, você consegue achar qualquer documento no sistema, qualquer arquivo, e você pode pesquisar pelo tipo, pelo texto, por alguma coisa que tenha dentro do arquivo, ele faz leitura de texto também. Any file, whatever you want. This is searching all JPEGs on my computer. That's a bad example, actually. The other thing that I love about it is that you don't have to just search the file. You can also search text inside the file. So let's say you forgot what the file is called, but you remember roughly some stuff inside it. You can grep it, and bada bing, bada boom. What the hell is this? Spotify password text. Balls deep. I did not do that. What? Searching files on Linux is super fast. It made me realize just how it should be on a computer again. The most obvious thing with the terminal is that, let's say you install the operating system and you need to also put all the programs that you want to use on it. Usually you have to go on the browser, Google it, look up their page, go to their download page, dodge all the fake ads and all that crap, and do that and install and run each one, wait for it to install, yada yada. It takes forever. On Linux, you just go sudo apt install, what do we want? We want VLC, Firefox, OBS Studio, boom, thank you. O Linux, ele tem um gerenciador de pacote que ele é muito mais dinâmico de instalar. O que ele falou aqui, por exemplo, se eu quiser instalar no Windows o Discord, o VLC, o Firefox, né, igual ele colocou ali, eu tenho que baixar o executável de todos esses caras, das bibliotecas deles, para poder instalar no Windows. No caso do Linux, é o que ele fez ali, cara. Ele vai digitar uma linha de comando, ele vai na internet, baixa, instala, pum, acabou. Now I can sit and look at the screen and feel like I'm a hacker. Yes, I know what all of this means. Every single letter I'm soaking in with my brain. There's so much you can do with the terminal. It's just and in reality, I just want to show you my Rise on my laptop, to be honest. That's the whole reason I'm making this video. I had this old laptop. I mean, it's not that old, but I just never used it because I didn't really like using it. I mentioned before there's many distros of Linux, and I wanted to try one called Arch, partially because of the meme. It's kind of become a meme because it's a little difficult to install Arch, so it's like a flex to use it. For some reason, O Arch Linux, ele já foi muito difícil de ser instalado. Hoje em dia você tem soluções de autoinstalação, tem aquilo, né? A internet, ela democratiza muito certas coisas, inclusive o processo passo a passo de instalação e configuração do Arch Linux. Você encontra aí tranquilamente para você fazer o passo a passo. I went on a God run and I had no issue. I always get stuck on the dumbest ever for like 12 hours. I don't know what happened that time. But I also wanted to download Arch because it's a minimalist distro. Whatever you put, or at least 90% of it, is there because you decided to put it there. And it's also very highly customizable, which are two elements that I love, so I knew I was going to love it. All right, let's go into my laptop. I think it makes sense for me to show it without any customization first because it will just be confusing and I need to talk to people that haven't used Linux. My first favorite thing, which I have on Mint as well, is just shortcuts on my keyboard to open programs. Open Terminal, open File Manager, open browser, close it, whatever, it's all there. It's such a nice workflow and have a more keyboard-centric way of using your computer, especially on a laptop. But even in general, you know, the whole like, okay, let me click on the start menu and just find the thing. If I don't have it keybind, I can open Rofi and just search for it and open it. I don't want to over-explain things as well, but yeah, this is my terminal on this setup. I'm using Alacrity. Quando você acostuma a usar o terminal e os atalhos de abertura de janela, de aplicativo, cara, é sensacional. And this is NeoFetch, which shows my specs. And usually people have an ASCII art. It sounds like I'm saying ASCII.
Ashi, I'll call it Ashi, of their distro. And if you saw my Mint one earlier, I was like, oh, it wouldn't be cool if I do like my own custom Ashi. And then I thought, oh, wouldn't it be cool if I do my own animated Ashi? So I figured out how to do that. It took a little bit of tinkering and schminkering, but it's just so nice to look at. É o nível de customização já de tarado, né? O cara ficou tarado no negócio. I love it. So I'm running Hyperland, which is this beautiful tile manager. It automatically sorts it for me whenever I open something. É 100% modular. Você repara que ele tá abrindo as telas e o próprio sistema tá escolhendo um posicionamento de tela diferente para poder ajustar para você. Such a nice workflow, and I can close it all as well. You can muito literally rápido. open these until infinite. E sabe o que é mais assustador? Se você for ver o uso de memória que esse tipo de frufru que ele tá fazendo na tela ali gasta, é absurdamente inferior ao que o Windows gasta, fazendo a metade das coisas que faz. É surreal. Indo num daqueles pontos que ele falou no início. Você não pagou $100 por uma interface dessa. Isso é grátis, cara. Isso é open source. O máximo que você teve de problema ali é um tempo ali pra você poder se adaptar e configurar. Customizou, fez, acabou. Entendeu? Pode jogar água em cima disso aí que não dá defeito. When you're on a laptop, when you have limited screen space, it's such a great way to work with it. The fact that they're always there means I never have to look for them because I know they're there. And if my workspace is full, I can look at this, swap to another one. This is workspace number 2. And workspace number 4. I've been recording OBS from here. Esse tipo de funcionalidade de múltiplos desktops, o próprio Windows já tem. Você consegue criar mais de um ambiente no Windows também e fazer essa passagem de tela. Não é nada fora do comum, mas, cara, é muito dinâmico, né? Realmente é muito bom. Let's say I'm working on a project on Workspace 1. Se não me engano, acho que ela começou a fazer desde o Windows Vista, que foi um fracasso. Pra lá, eles já fizeram esse lance de múltiplos ambientes de desktop. Você ter mais de uma tela de desktop e poder navegar entre elas. I can then work on another thing on Workspace 2 and go back and forth vice versa instantly. I love this way of using a computer. It's so sick. The first thing I really loved about this Arch Hyperland setup was just how quick and smooth it looks, at least. You know, like boom, oh, open. It's so nice. But then I open my browser and it's like, oh, you see that? Ew. Again. Oh, that took forever. And it loads so ugly. So my first thought, okay, well, maybe I can upgrade my SSD to make it snappier and quicker. But then I thought, I'm on Linux. I can do whatever I want. So let's run a time here, Firefox. Let's ignore the CSS errors. I tinkered a bit too much. Don't worry about it. What was that? 2 seconds? Not good enough. So I figured out a way, and it's so dumb. I won't explain how I did it. But the fact that I was able to do it, boom, instant. Boom, 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 boom! I love it. I love it so much. It's these small things that makes you really fall in love with using Linux. Anyway, the first thing I customized was Waybar. Oh, I forgot to say I can move around as well if I want to. Anyway, and move them to a different workspace. So yeah, this is my taskbar. It's like the Windows taskbar, except you decide exactly what's on it and customizing it. I put calendar, turn it on and off, internet, Bluetooth. A interface gráfica que ele tá usando ali junto com o Hyperland dá muita margem para você customizar várias paradas. Ele deve ter configurado aquilo tudo na unha, tá? Ou, né, enfim, deve ter uma equipe para fazer isso para ele, mas... Let me also change the wallpaper really quick. One second. All right, so this is my desktop. Let me play some music actually. So first I added this visualizer because I just saw a lot of people doing it. It's using Kava, but I changed it again with Ashi. So it looks a little more matrix and accurate. Here we have my uptime, just how long it's been running, and how much until my battery is out. I should probably charge my laptop. Amigo, CPU temp, I graus? should probably change, cool it down a bit. All of this is, it changes, it's not just like visual flare, well it is, but CPU load, which changes. Uso de memória, isso aqui é tudo customizável. Ele deve ter pegado esse modelo aqui de algum lugar para poder configurar, né? Mas, cara, ficou muito legal. Needed it to look cool. And then we have my 2 fans for CPU and GPU, and then this little spinny Nossa, mas tá rodando muito baixo, hein, querido? fan thing to show it. Upload and download, latency, and then just batendo another 60 VPN. graus. It's kind of pointless. And then basic weather. And then finally, to make it sort of all work together, I added a script that basically scans if I'm using a window. So if I open or close, it sort of transitions in and out Waybar because I don't need it on both. That's just like too much information in my opinion. So this is on my desktop. It's just a nice vibe here. We just chill over here. And then when I'm in workflow, it blackens it all out. Cara, ficou muito bonito mesmo. E ficou bem clean, é o que ele falou. Tem muito pouca informação na tela, ficou bem dinâmico. And I can just E eu vou te falar, viu? Se ele configurou isso aqui sozinho, ele perdeu um tempo, tá? Se ele é o que ele mesmo falou, que ele não é um tech guy, então... get going on my schwingy thingy. My point is, I've been having so much fun.
just tinkering, messing around, feeling like a hacker. But I gotta be real as well. Você tem noção, cara? É um cara que já tá extremamente consolidado na internet. O cara não precisava mostrar tanto serviço. Não é uma área dele, o canal dele, o foco dele não é tech. E o cara tá dando a roupagem aqui do seguinte, meu amigo, tenta. Foi divertido. Pô, eu sentei aqui, instalei, configurei. Cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito maneiro. Você que tá assistindo esse vídeo, mas eu não vou conseguir, eu não vou aprender. Cara, tenta. Se você não tem um computador velho pra você configurar, se você não tem uma máquina que talvez dê pra você usar e fazer de cobaia, cara, faz uma maquinazinha virtual. E de novo, se vocês tiverem interesse, além de contar com o seu like no vídeo, com a sua inscrição, deixa nos comentários se você quer ver algum vídeo desse tipo aqui no canal, que eu faço com o maior carinho, cara, sem problema nenhum. Well, Linux is not perfect. There's a lot of issues. A good example is, again, my laptop. When I first installed Arch, none of my F keys worked. Actually, sorry, 3 out of 12 worked out of the box. So I had to spend a long time bringing them back to life. For me, it was kind of fun. I was like, oh, got another one working. Like, okay, let's move on to the next one. But I can imagine for a lot of people that just want things to work, maybe this is not for you. And maybe... Foi aquilo que eu falei no início do vídeo. O Arch Linux, ele é uma distribuição que ela talvez te exija um pouco mais de cuidado e de configurações mais específicas. O que eu te aconselho a fazer? Começa pelo Linux Mint, tá? Linux Mint é um excelente ponto de partida. E aí, usou, viu que tá legal, viu que tá configurado, funcionando. Por quê? O Linux Mint ele tem um agregado de funções já empacotadas, né, na própria instalação, que vão te garantir uma usabilidade melhor. O Arch não. O Arch ele é um pouco mais violento. Entendeu? Vamos dizer que o Linux Mint é aquela vovó que você chega em casa, ela já tá te esperando com o bolinho de chuva, aquele cafezinho com leite, aquele cafezinho na moral, já fresco, pra senta aqui, meu filho, pô, vamos trocar uma ideia. Agora, o Arch Linux não, meu amigo. O Arch Linux é aquele pai bolado que vai te ensinar a aprender matemática, entendeu? Tu já tá com nota baixa, é mais ou menos isso, entendeu? Ele vai te esculachar, se tu der mole, ele vai te esculachar. O Arch Linux é assim. Maybe it should work, I think since Linux is not as popular on desktop as Windows or Mac, this is just the reality. There's just not enough support for it. On Linux, if something doesn't work, it's kind of up to you to fix it. And yeah, that's just how it is. I was trying to update my drivers for my GPU, and I got a black screen 6 times, and I had to do a hard restore every time. It's not the most fun thing in the world. There are other things I could rather be doing, which is why I need you to install Linux, so the more people we can get together, the better Linux becomes. And I get it now. Like, that's why people were so excited about me using Linux. Because Linux is not a product, it's a platform. And it also... Cara, tem noção do que ele falou? Ele falou, o Linux não é um produto, ele é uma plataforma, meu camarada. Cara, e o que ele falou faz todo sentido. O Linux, ele se retroalimenta. A comunidade Linux, ela se retroalimenta. Porque quanto mais usuários, mais gente desenvolvendo, mais gente usando. É uma comunidade assim, tem uma galera que é meio complicada, tá? Saudosista demais, enjoada pra caramba, entendeu? Eu já fui muito esculachado em fórum na minha época quando eu comecei a usar Linux, porque tem uma galera que não tem muita paciência pra pergunta idiota, e eu sou do tipo da pessoa que não existe pergunta idiota. Existe pergunta que não foi feita. E, cara, isso que ele falou foi sensacional. Quanto mais gente usando o Linux, mais empresas vão começar a desenvolver jogos e mais democrático vai ser a plataforma. Cara, isso é sensacional. Mano, olha, fiquei de cara, viu? Eu não sou fã do PewDiePie, não sou consumidor do conteúdo dele. E, meu amigo, fiquei de bobeira agora. Fiquei de bobeira. Already exists everywhere. NASA, SpaceX, it runs on Linux. All the supercomputers, your TV, your smart fridge, your phone if it's Android, it's all Linux, baby. I think tudo que você usa hoje de hardware que você tem em casa, aspiradorzinho, robô, a própria Alexa mesmo, cara, é tudo Linux. A maioria é Linux. I think it's just so cool the fact that this all happened because one Finnish guy in like the 90s just decided, hey, I Linus Torvalds, nosso herói. can write a better kernel. Finnish naivety, typical Finnish behavior. They think they can do anything. But without that, things would have been very different. At least there wouldn't be an alternative. And I just think it's so cool that people saw what he did, got excited, and wanted to join in. So please, consider joining in. Now, if you're even just a little bit curious, I recommend trying Linux. Maybe try dual booting it if you're not sure. You can still keep your Windows. Excelente ideia. Tem no YouTube aí, você coloca lá, VirtualBox, Linux Mint. O cara vai te ensinar passo a passo como é que você instala ele no VirtualBox. Porque, às vezes, você instalar isso no computador de produção ou no computador de casa, você vai ter uma dor de cabeça, pode perder dados. Então, o ideal é começar sempre mais tranquilinho. Tenta ver se você tiver um hardware em casa mais antigo, que está ali sublocado, paradinho. Tenta usar ele para configurar, que aí você não vai ter um risco tão grande na sua adaptação e na sua migração, né? Na sua possível migração.
Windows or whatever, you're gonna kill it later. You might as well kill it now. Test it out, break it, get upset. Caralho. On Linux, I feel alive at last, at long last. Sensacional, Thank you for watching. cara. Let me just type out my goodbyes. Sudo R. Não. Cara, que sensacional, meu amigo. Olha, eu tô de cara. Eu vivi pra ver PewDiePie lançando um vídeo, lançando a braba. Mas e aí, o que você achou, cara? Eu tô embasbacado até agora. Pessoal, deixe seu comentário, deixe sua inscrição, deixe seu like. Ajude o pequeno criador de conteúdo a continuar fazendo essa bagaça aqui. E até a próxima. Valeu!